Olá, meu nome é Ângela Cristina Guerra e com muita alegria, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui no programa Aulas da Vida para refletirmos um pouco sobre o tema do mês. Nesta semana, e hoje especialmente, vamos falar sobre aprendizados em família. O tema do mês, no grupo Aulas da Vida, o que vem sendo estudado durante todas as semanas é construindo laços com nossas crianças. Nós estamos no mês de agosto, comemoramos no segundo domingo de agosto o Dia dos Pais, que nos lembra família. E a nossa pergunta hoje a você que está nos acompanhando: como está a construção? Como está o nosso aprendizado junto às nossas famílias? E como está a construção dos laços junto às nossas crianças? Este é o tema da nossa reflexão de hoje. E para iniciar, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma oração, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire, nos ilumine e abençoe, que nos abençoe, Pai, e abençoe todos os lares das pessoas que estão aqui nos assistindo. Jesus seja conosco. Então vamos lá, construindo laços com nossas crianças, como está? E mais especialmente hoje, como está o nosso aprendizado em família? Nós temos tempo para pensar sobre isso? Muitas vezes não, mas se estamos aqui agora, vamos pensar juntos. Vamos trazer o fio condutor da nossa reflexão, é a nossa doutrina, a doutrina espírita, as lições evangélicas, e vamos iniciar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz no seu capítulo 4 o título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dentro do capítulo 4, nós vamos encontrar o título: Os laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. O item 19, particularmente, é o nosso objeto de estudo aqui agora. Ele diz o seguinte: a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com seus parentes, que ele não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir prova para alguns, servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que estabelece a fusão entre diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Há alguns estudos anteriores, nós falávamos sobre família, não exatamente sobre laços, mas talvez sobre reencarnação, não é? O que nos traz aqui. Muitas vezes nós perguntamos por que nós estamos com pessoas que muitas vezes parece que não combinam os gostos, as opiniões conosco, dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Há muitas questões, muitas vezes, conflituosas. Há muitas questões que levam a discussões. Enquanto que
o lar e a família, ele também, na maioria das vezes, ele traz para junto ali, para aquele seio familiar, espíritos afins, com as mesmas inclinações. O que acontece é como se fosse uma sala de aula, onde há muitos ali que estão mais ou menos no mesmo nível, né? De conhecimento, de aprendizado, são reunidos ali. Mas alguns têm mais facilidade em alguns temas, em algumas matérias, outros têm mais facilidade com outras matérias, digamos assim, com outras disciplinas. Uns têm condição de ajudar os outros e, muitas vezes, esses outros têm condições de auxiliar e cooperar para com os demais. Muitas vezes nós achamos que naquela sala há alguém que está bem aquém do que deveria. E enquanto que, na verdade, todos estão no lugar certo. Porque vamos lembrar, não existe erro nas questões, nos planejamentos reencarnatórios. A espiritualidade, os benfeitores amigos e Deus, principalmente, não erram. Então, se nós estamos juntos ali, é porque nós precisamos aprender alguma coisa. Nós vamos lembrar que no livro Jesus no Lar, se não me engano, no 2º capítulo, intitulado A Escola das Almas, uma senhora, a sogra de Pedro também, se não me engano, questiona Jesus sobre as questões familiares. E lá no final, ou mais para o final da explicação, Jesus lembra o seguinte, que o lar, que a família é como um curso para a fraternidade, que nos prepara para a vida eterna. Está no livro Jesus no Lar. Vamos pensar, quando nós estamos em família, nós temos os laços consanguíneos, né? E laços também por afeto. Nós sempre chamamos esses laços familiares, parentescos. Vamos ver daqui a pouco sobre o parentesco corporal e o espiritual. Mas o que nós queremos lembrar agora é que quando nós estamos reunidos em uma família, nós estamos ali para aprender a grande lição da fraternidade, que é, somos todos vindos filhos de um mesmo Pai, filhos de Deus. E é ali, dentro desse laboratório bendito, que nós aprendemos os primeiros conceitos de cooperação, de compreensão, de valores como a verdade, como a honestidade, como a tolerância, como a humildade. É ali, nesse laboratório bendito, que nós somos preparados para a vida eterna, como disse Jesus, mas também para o mundo. É ali que nós somos preparados. Vamos ver que no Evangelho, como eu acabei de falar, nós temos aqui no capítulo, já no capítulo 14, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Neste capítulo, Kardec nos lembra o seguinte, que os laços de sangue, olhe bem, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E ele diz o seguinte, que o corpo procede do corpo, né? Existe a união do pai, da mãe ou de um casal que vão dar origem a um corpo. E o espírito não procede do espírito porque ele já existia antes do corpo existir. E ele já vem de outras experiências para que possa evoluir. Essa vida presente, ela se trata de mais uma experiência
mais uma existência aqui nessa escola bendita que é o planeta Terra. E essa família que nós temos, nós fomos trazidos para que aprendêssemos junto a ela. Na maioria das vezes, há sim muitos afetos, muitas coisas em comum, porque assim fica mais fácil e se torna mais viável esse laboratório que nós acabamos de comentar, sendo que uns aprendem uns com os outros, né? Então, como eu disse, porque o Espírito, né, como está no Evangelho, porque o Espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o Espírito do Filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento, veja bem, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Nesse texto aqui, quando ele fala sobre o parentesco corporal e espiritual, ele vem lembrar que os pais têm uma função de desenvolver os filhos, de cuidar, de ensinar. E aí nós vamos lembrar como está, né, o tema, aprendizados em família. Como está a nossa convivência com os filhos, com os nossos parentes? Como vem sendo o nosso exemplo, as nossas atitudes, as nossas ações diante dos valores morais e do conhecimento que nós queremos ensinar a essas crianças? Como vem sendo construído esses laços, como eu perguntei lá no início? E essa construção, esse aprendizado, o que nós queremos ensinar para essas crianças, não vai ser eficiente nem eficaz se tratar somente de teoria, de conversas quando dar tempo, mas sim se tratar de exemplificação. Se as minhas atitudes, se a minha conduta, se as minhas falas estão coerentes com o que eu cobro das crianças, com o que eu ensino para essas crianças. A coerência é fundamental. Quando nós vamos ver também sobre o conceito de família, nós temos alguns conceitos, não é? Mas o conceito mais usual é que a família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. Um outro conceito também que nós vamos encontrar é família, instituição responsável por promover. Vejam bem, se vai bater com a leitura que nós acabamos de fazer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Família, instituição responsável por promover a educação e cuidado dos filhos. São responsáveis por influenciar comportamentos dos mesmos no meio social. Então, essa socialização, os valores, os costumes, os conhecimentos que nós desejamos passar para os nossos filhos, segundo aqueles que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós e que eles aprenderam com os nossos antepassados. Muitas vezes nós falamos assim, essa pessoa age dessa maneira, enquanto que esta outra pessoa da outra família age de outra maneira. Dentro do costume, sim, daquela região, do país, né, da cultura regional ou de um país. Mas também existem os costumes mais particulares que se florescem, né, dentro de cada lar. Né, dentro daquele universo ali familiar, mas dentro da mesma sociedade. E aí nós vamos lembrar, veja, nós trouxemos o conceito da família, que é o conjunto, né, da união dessas pessoas
com um grau de parentesco consanguíneo ou laços afetivos dentro de um lar. Ou também uma instituição, né, responsável por conduzir, por promover educação, saúde e levar conhecimentos e entregar e ensinar valores. Nós vamos ver que na nossa Constituição Federativa do Brasil de 1988, nós vamos ver que no artigo 227, que trata da criança, do adolescente e do jovem. Vamos agora ver, vamos notar, para quem está acompanhando, que nós vamos juntando agora alguns fios, né? Porque nós já falamos ali do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala desses laços. Capítulo 14, que fala também do parentesco espiritual e corporal e do porquê dessa união dentro de uma família. Agora também vamos ver que as leis no Brasil concordam e apoiam tudo isso que nós estamos falando aqui, baseados na doutrina espírita. Constituição Federativa do Brasil de 1988, da criança, do adolescente e do jovem. Artigo 227. O que esse artigo garante à criança e o adolescente? Vamos ver. Assegura que é dever da família, olha a família aí, assegura que o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, vejam, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considera-se criança a pessoa com idade de 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Mais à frente é dito o seguinte, fala-se também de oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, intelectual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, isso tudo que nós lemos aqui agora, vem sendo tratado na Constituição Federativa do Brasil, da criança, do adolescente e do jovem, artigo 227. Então, as nossas crianças, ela tem direito à liberdade, à dignidade, à saúde, à educação. E muito mais, né? Segundo o que nós já vimos aqui. E esse desenvolvimento está nas mãos das pessoas que convivem com ela em família, em primeiro lugar. Depois vem a criança, quando passa a conviver na escola, vem uma outra fase, né, desse período. Mas hoje o nosso tema aqui é realmente aprendizados em família. Vamos lá. Quando nós falamos de família, nós pensamos assim, Ângela, mas as famílias hoje não são mais aquelas famílias que nós conhecíamos há muitos anos atrás. É claro, porque o progresso está acontecendo, muitas coisas estão mudando. Nós conhecíamos as famílias do patriarcado e há outras famílias hoje, não é? Nós temos que pensar que família é aquela que convive em harmonia, que convive em paz e que procura se amar, aprender e
considera que uns estão ali para aprender uns com os outros e viver principalmente em harmonia, ensinar esse lado da vida social a essas crianças, vivendo em harmonia, vivendo em situação pacífica e respeitosa. Nós muitas vezes ouvimos pessoas fazendo críticas, falando que esse mundo poderia estar muito melhor do que está hoje e tudo mais. Mas vamos lembrar que tudo começa a partir das nossas atitudes. Se nós queremos um mundo melhor, nós devemos ser os agentes desta vida melhor, desse mundo melhor. Pensando em quê? Nesses valores que nós estamos falando aqui desde o início da nossa reflexão, que são os valores que, exemplificados por nós, as nossas crianças, dentro das nossas famílias e dentro das famílias que convivem conosco, irão aprender. E, de novo, aprenderão não pela teoria, não pelo faça isso, faça dessa forma, aprenderão com os nossos exemplos, a maneira com que tratamos as pessoas, a maneira com que tratamos a verdade, a maneira com que tratamos as ocorrências com justiça, com verdade, com honestidade, com tolerância, com compreensão, com cooperação. Nós aprendemos cooperação e esse espírito fraterno dentro das nossas casas. E não importa o formato dessa família, se é mãe, pai, se é marido, mulher, se não é casado, se não são unidos pelo matrimônio, importa o amor. Se são dois pais, se são duas mães, não importa, importa o amor que ali é dedicado. Então, perguntaremos mais uma vez, o que temos aprendido em família? O que nós aprendemos é o que nós queremos ensinar? Em sua maioria, acredito que sim. Mas nós também temos que ter esse crivo, que muita coisa que nós aprendemos, ou que nós vimos, nós queremos fazer um pouco melhor hoje. Nós já temos alguns outros conhecimentos que pode melhorar essa convivência, tanto desenvolvimento, tanta evolução. E falando de evolução, nós vamos ver que no livro Pensamento e Vida, em instruções, casa muito com o que nós estamos falando aqui, desse conhecimento e desse ensino sobre os valores que nós devemos levar e construir esses laços com as nossas crianças. Emmanuel diz o seguinte: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E aí ele diz, pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia interiormente, ele fala. E a sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros. Então, se nós queremos também que nossas crianças tenham laços fortes, não só conosco, mas com tudo que é bom, com tudo que é do bem, e que também aprendam a construir, né, que é uma das missões do pai e da mãe, ou das mães, ou dos pais, construir esse reino de Deus, buscar e mostrar, apresentar Deus, a religiosidade, e não só a família como núcleo, mas o que Jesus veio também nos ensinar. Colocar esse amor em ação e esse entendimento de que todos nós somos irmãos. Essa família, essa comunidade, essa sociedade em si. Quando o mundo vai melhorar? Quando nós entendermos que nós somos uma grande família real,
Nós somos uma família ampliada, nós somos irmãos em humanidade, nós somos uma família universal. E aí o tema de hoje, nós perguntamos, como está a construção, o tema do mês, né? A construção dos laços com as nossas crianças. O que nós estamos aprendendo em família. Nós somos aquelas pessoas que falam, eu avisei que não era para fazer assim, você fez, você viu o que aconteceu? Eu avisei. Ou nós somos aquela pessoa que ensina, que dá o exemplo e que diz, olha filho, se você cair, se não der tudo certo, eu estou aqui para te ajudar. E vamos recomeçar, e vamos refazer, e vamos reconstruir juntos. Porque a união entre a família é também uma das coisas mais importantes para fortalecer, para dar segurança a essa criança que vai ser um adulto mais seguro ou não, um adulto mais inseguro ou não. E vamos lembrar que a psicologia hoje em dia já explica que não é deixando a criança e fazendo com que ela saiba fazer as coisas sozinha, sem muito apoio, é que vai fazer um adulto seguro. Aquele que sabe que pode contar com os seus tutores, com seu pai, sua mãe, seus avós, é a pessoa que vai falar, eu sou forte, eu tenho uma família, eu conheci a união entre os meus. E mesmo que não saiba reproduzir isso que eu estou falando, mas vai sentir. Isso é o mais importante, esse sentimento que pode confiar, esse sentimento que eu posso mais do que eu imagino poder, do que eu sei. É esse fortalecimento do laço entre os familiares. Quando nós pensamos em família, nós pensamos assim, né? A nossa doutrina ensina sobre a reencarnação. Então, esses parentes de hoje são os mesmos que eu já tive. E no futuro, como é que vai ser? Primeiro, importa o hoje. E se nós temos afinidade com as pessoas da nossa família, maravilha. Sim, nós possivelmente já convivemos em outros momentos. E sim, possivelmente poderemos conviver em próximos momentos futuros. Porém, tudo depende das nossas condutas do hoje. Não fiquemos pensando tanto no ontem, porque isso pode trazer tristezas, angústias, até certa depressão, lamentação. Vamos agradecer o hoje, o presente, as pessoas que entram nas nossas vidas, como familiar de laço afetivo ou consanguíneo, que são recursos para que possamos, são instrumentos para que possamos evoluir, instrumentos de força, de incentivo, de motivação. E no futuro, sim, um dia todos nós iremos nos reencontrar, mesmo aqueles que já partiram. Isso também a doutrina espírita nos ensina. Então pensemos e perguntem-se agora, como está a construção dos meus laços com as minhas crianças, da minha família? E pense também como estão os aprendizados em família. Nós, mais uma vez, agradecemos a atenção de todos aqui e esperamos que essas reflexões e tudo que trouxemos possa ajudá-los a pensar e a viver melhor em família. Que Jesus abençoe a todos os lares e a todos nós em todos os momentos e nos envolva com o seu amor infinito. Jesus seja conosco. Muito obrigada.